Governador João Dória, bom dia, como vai o senhor? Bom dia, Datena, tudo bem? Tô vendo que você tá bravo aí, vamos acalmar. Claro, mas lógico, o presidente da República acaba de dar uma entrevista agora que eu ouvi palavras de conciliação, de agregar o país, não é? Ouvi o Gilmar Mendes aqui outro dia dizendo que ia ter um plano de governabilidade para o país, que é o que todo mundo quer, e não tem um repórter para dizer o que o cara estava dizendo lá, e o cara é só a maior autoridade do Brasil. O tempo que eu era repórter, antes do Bolsonaro falar, eu já sabia o que o Bolsonaro ia falar. Aqui a gente tem que procurar o repórter para saber o que o Bolsonaro falou. Então é brincadeira, porque é importante. O senhor não gostaria de saber o que o presidente da República falou agora, exatamente para evitar essa briga daqui, briga de lá, para que o Brasil se tornasse um país governável e no meio de uma pandemia? O senhor seria o principal interessado a saber, não seria? Claro. Seria sim, claro, mas a repórter está apurando, pode ficar tranquilo, enquanto nós estivermos aqui É, conversando, ela está apurando e vai trazer a informação a você. quem Aos sabe tem a ouvintes da boa Rádio notícia. Bandeirantes, o bom dia a você, meu bom e querido amigo da Atena, ao Agostinho que está aí também participando, muito obrigado. Estou vendo você, aos que são internautas, estão vendo você com uma camisa country toda estampada, toda bonita. É. Aos que não estão podendo ver, fica aqui a minha homenagem ao Datena, ele está todo rural hoje, né? Não, eu usava muita camisa xadrez e era uma coisa meio caipira na época, né? Até que minha mulher falou, você só usa camisa xadrez? É porque eu sou lá de Ribeirão e a gente usava. Agora tá na moda a camisa xadrez. Tá na moda, E tá bonito o Datena. o senhor, com todo respeito, o senhor combina a máscara com o terno e tal. O senhor o senhor deve ter um estilista de primeira qualidade. Não é a Bia, não, que é a sua estilista? Deve ser a Bia, porque o A senhor. Bia Dória, a Bia, minha mulher, me ajuda muito. Então é por isso. Eu estou aqui com a minha camisa xadrez, parece que eu vou no Vila Country, é verdade. Mas, governador, a expectativa hoje é que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anuncie a abertura de bares e restaurantes da capital, ou seja, São Paulo vai avançar para a fase amarela. É uma pergunta que eu fiz, mas que o Garrafa que botou aqui, o Garrafa está me deixando mais nervoso ainda. Que o Dória vai falar assim, eu não posso falar o que o Bruno Covas vai fazer daqui a pouco, eu vou ter que esperar essa resposta ou não? Aí eu passo para outra. Ô, Datena, sabedoria do Garrafa. Nós temos hoje uma reunião às 17 horas aqui do Comitê de Saúde, o Comitê Econômico, o Bruno Covas, o secretário de Saúde do município de São Paulo, o secretário de Governo, o secretário de Saúde é o Edson Aparecido, como você sabe, o secretário de Governo, Rubens Rizek, e a equipe também do Governo do Estado de São Paulo. E amanhã, às 12h45, nós teremos a coletiva de imprensa para uma apresentação completa. Então, ainda não temos uma decisão finalizada, ela vai ser debatida hoje com o prefeito Bruno Covas. Então, neste caso, está certo o Garrafa. Não, estou certo eu, porque eu falei que o senhor ia responder isso e que não adiantava ele Estão fazer certos os essa dois. pergunta, porque a pauta é dele. Eu pedi para ele fazer uma pauta hoje, porque ele não tem feito faz tempo. Eu tenho que perguntar no peito e eu acordo tarde. Eu acordei hoje 9 horas da manhã e eu fico lendo notícias de madrugada, mas normalmente as notícias de madrugada são de sites internacionais. Mas eu li hoje, por exemplo, que no New York Times, de madrugada, que mais de 1,5 milhão de americanos solicitaram auxílio-desemprego, perfazendo quase 43 milhões de desempregados. Eu dizia que quando a periferia começou a abrir as portas pela metade aqui em São Paulo, ela foi criticada porque estava quebrando as determinações do governo, mas se a principal economia americana, e terminava assim essa colocação do New York Times, colocava assim, os estados estão abrindo a economia no peito, quer dizer, fora das decisões do governo Trump, que também ninguém entende o que o Trump quer. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer teste, outra hora não quer. Se os americanos não aguentam ficar com a economia parada, muito menos a economia brasileira podia ter ficado parada esse tempo todo. O senhor acha que em algum momento o governo errou nas medidas que tomou, não digo em tomá-las, mas não foi momento errado, por exemplo?
de prender todo mundo em casa, evitar que o comércio fechasse, quebrasse, se não podia ter adotado o distanciamento social ao invés de fechar bar, restaurante ou coisa parecida? Datena, não. Os governos, não apenas o governo de São Paulo, mas os governos dos estados brasileiros tomaram as medidas certas e na hora certa. São Paulo e Rio de Janeiro foram os primeiros estados a fazerem quarentena aqui no Brasil. Nós já estamos na 4ª quarentena e vamos para a 5ª quarentena. Agora, esta quarentena que ela tem um grau de flexibilidade porque ela é heterogênea, ela avalia cidades e regiões. Mas só aqui em São Paulo, Datena, só no estado de São Paulo, nós já salvamos mais de 70 mil vidas com a quarentena. Com o isolamento social, os dados são algorítmicos, são dados da ciência, não são dados de governo nem da política, são dados da medicina e da saúde. Mais 70 mil vidas foram salvas só no estado de São Paulo. Seguramente, este levantamento, sendo feito nos demais estados brasileiros, nós teremos milhares, centenas de milhares de vidas que foram salvas pelo isolamento social. O isolamento social vem acontecendo nos Estados Unidos, que você se referiu agora há pouco, como continua em todos os 216 países do mundo. Alguns já estão há uma semana ou até 2 semanas nesta quarentena mais heterodoxa, mais, eu diria, flexível, como o caso de alguns países europeus, mas todos ainda estão em quarentena, e principalmente com a determinação do uso obrigatório de máscara para as pessoas que estiverem saindo e que tenham esta necessidade explícita de saírem para o seu trabalho. Além de lavar as mãos constantemente com água e sabão, ou o uso constante também de álcool em gel. Então, as medidas foram acertadas, foram corretas, não apenas de São Paulo, mas dos demais 26 estados brasileiros, Datena. Não dá nem tempo de eu entrar em polêmica com o Dória, porque a assessoria diz que eu tenho mais 5 minutos de entrevista com o governador. Então, eu comecei a 2 só para justificar, as meninas adoram você, mas sei. Eu tenho uma conferência. Elas me adoram durante 10 minutos, inglês. 8 minutos. Ah, bom. Então, vamos rápido aqui, mas sem criar polêmica. Não. Mesmo se eu perguntar coisa polêmica, não adianta a gente discutir, porque não dá tempo. Os policiais ficaram um pé da vida quando você disse que a polícia tinha que ser reciclada, porque estava havendo muito caso de violência. Mas não foi exagerado essa colocação, governador? Porque os bandidos é que são violentos pra caramba. E o policial que é criminoso, esse tem que pagar, não a corporação inteira. Datena, São Paulo tem a melhor polícia do Brasil, e faz tempo. Tem a melhor polícia militar, a melhor polícia civil, a melhor polícia no corpo de bombeiros e a melhor polícia científica do país. Eu não estou dizendo que as demais polícias dos outros estados não sejam boas, mas a mais bem treinada, a mais bem preparada é a de São Paulo. O ano passado nós mandamos mais de 320 chefes de polícia, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, para treinamentos no exterior. Este ano, infelizmente, não pudemos fazer, mas eles foram treinados o ano passado em Israel, na Grã-Bretanha, no Japão, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e também na Espanha. O ano que vem vamos retomar esse programa de treinamento, formação e atualização daqueles que dirigem a Polícia Civil, a Polícia Militar e também Corpo de Bombeiros e Defesa Civil aqui no estado de São Paulo. Agora, o que não justifica é nós termos excesso de violência por um número muito pequeno, ínfimo de policiais militares, comprometendo a boa imagem da maioria expressiva dos policiais militares no estado de São Paulo. Nós temos aproximadamente 88 mil policiais militares aqui no estado de São Paulo. Menos de 1% cometem abusos e saem fora do protocolo da Polícia Militar, do uso progressivo da força. Mas quando esse menos de 1% faz isso, recebe, evidentemente, da imprensa em especial, e eu não estou condenando a imprensa, quando são apresentados vídeos, a condenação e também da opinião pública por excesso de violência. Então, quando nós temos numa corporação de 88.200 pessoas que cometem abusos, elas têm que ser punidas. Primeiro têm que ser julgadas e depois punidas. Para evitar que isto volte a ocorrer, ou para evitar que isto contamine um número superior a este menos de 1%, é que nós orientamos o programa Retreinar, que é um programa de retreinamento de toda a corporação policial de São Paulo, que começa agora
no dia 1º de julho e até o final do mês de julho estará completo. Isso acontece também nas corporações de polícia da Atena, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Coreia do Sul, no Japão. O programa de retreinamento é constante nesses países. E olha, nós estamos com a Polícia de São Paulo qualificados entre as melhores polícias do mundo, entre as 12 melhores polícias do mundo por índices internacionais. E no mundo todo há o retreinamento. Se tá, eu perguntaria para que precisa retreinar, né? Mas eu não vou perguntar, porque senão vai dar pau e não dá tempo, porque meu tempo está esgotando aqui, porque eu só tenho mais 2 ou 3 minutos de entrevista aqui. Eu não concordo com o que o senhor disse. Se é 1%, esses caras têm que pagar na justiça por isso e a maioria tem que ser tratada do jeito que está. Se o senhor disse que é a melhor polícia, uma das melhores polícias do mundo, eu concordo. Agora, o bandido, que nem aquele cara que matou aquele menino de 14 anos, esse deixou de ser polícia e virou bandido. É uma parte mínima da Polícia de São Paulo que comete crimes. Não, essa parte quando comete crime, não pode virou comprometer bandido, a parte milícia. máxima. Mas a parte máxima não pode ser comprometida com o processo de reciclagem, porque não precisa. A parte máxima não precisa de reciclagem. A parte mínima já vai ser punida. Deixa eu dizer a você, isso não é punição. Retreinar, revisar todos os programas que são os melhores, os protocolos da Polícia de São Paulo. Mas passa uma mensagem ruim, porque retreinar parece que precisa de mais treinamento, e já tem demais. Tem polícia de fora que vem aprender aqui também. Eu não estou querendo defender a polícia, só estou falando que eu vejo professores universitários, Datena, com todo carinho por você, professores universitários, universidades privadas e públicas, fazem programas de reciclagem, fazem programas de retreinamento nas suas especialidades. Grandes líderes de grandes empresas privadas fazem esses programas também. Não há mal nenhum, isso não quer dizer que eles estejam ultrapassados, envelhecidos ou incapacitados. É um programa que atualiza protocolos e melhora a condição, sobretudo, de uma boa polícia. A boa polícia não teme fazer retreinamento. Quem não gosta de retreinar é um mau policial. Bom, eu não concordo, mas também não vou discutir porque não tem tempo. Os bares e restaurantes se abrirem, não é, vão abrir com toda a precaução possível. Eu estava lendo também de madrugada num site espanhol que tem lá a festa de São Firmino, que eu não gosto daquele negócio que é touro correndo atrás de gente, matando gente, daí por diante. E tem um dono de bar lá, que é um bar mais famoso, ele falou assim, eu não vou reabrir para 10 pessoas, então não vou reabrir. E ele não vai reabrir. Mas aqui, se houver essa reabertura, vai ser, é claro, respeitando todos os padrões que os europeus estão respeitando, os americanos, ou sei lá quem está abrindo, com distância de mesa, garçom usando luva, máscara e tudo mais. Não é isso, governador? Datena, volto a dizer, o tema ainda está em debate, em discussão com o Comitê de Saúde, a Prefeitura de São Paulo, o Conselho Municipalista, que tem 16 membros, são os prefeitos que dirigem os consórcios das regiões aqui no estado de São Paulo, e o Comitê Econômico também. Essa reunião será hoje aqui, hoje à tarde, no Palácio dos Bandeirantes. Portanto, não há uma decisão formatada. Não havendo uma decisão formatada, não cabe fazer um comentário sobre características e especificações. Amanhã nós teremos essa informação completa às 12h45 e, como sempre, a Rádio Bandeirantes e a Band News estarão lá conosco. Como última pergunta, porque a última mesmo, eu já estou passando mais de 1 minuto a nossa entrevista, 2, aliás, mas é a última pergunta. O que nos preocupa é a situação do interior. Como é que o senhor está lidando com a situação do interior de São Paulo, governador? Com muito cuidado e com muito diálogo. Cuidado seguindo as orientações do Comitê de Saúde da Atena do Estado de São Paulo e cuidado também na boa relação de diálogo através do secretário Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, com os prefeitos do interior do Estado de São Paulo. Eu diria que 98% dos prefeitos têm seguido a orientação correta do governo do Estado de São Paulo através do Comitê de Saúde, têm sido corretos também com a sua própria população, no sentido de proteger a vida, proteger a saúde da sua população e preservando, assim, aquilo que é de mais importante, que é a existência, que é a vida. Há alguns poucos que teimam na desobediência e, nesse caso, a própria Justiça, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo têm agido também de forma muito correta, determinando a esses prefeitos, são muito poucos, são menos de 10 prefeitos aqui no Estado de São Paulo,
que teimam em produzir ideias que sejam contrárias ao isolamento. De 645 municípios, nós temos 635 que obedecem corretamente à nossa orientação e dialogam também com o governo do Estado de São Paulo. E é pelo diálogo que nós também vamos tentar convencer esses outros 10. E ter muito cuidado e muita atenção para proteger vidas daqueles que moram e habitam no interior do Estado de São Paulo, onde houve, de fato, como você colocou, um crescimento na incidência da contaminação e, lamentavelmente, também de óbitos nos últimos 10 dias, Datena. O princípio da discordância é democrático, mas o senhor sabe que eu reconheço a dificuldade que é ser governador de São Paulo, ser governador do estado mais rico da União, que enfrenta uma pandemia num momento terrível como o mundo todo. O senhor sabe que, apesar de discordância em alguns fatos, eu respeito demais a sua posição como autoridade máxima do Estado e sei que o senhor tenta fazer o melhor pelo Estado. Saiba disso. O senhor já sabe, mas é questão de deixar público isso, tá bom? Abraço grande ao senhor e boa entrevista aí com o pessoal da Inglaterra. Abraço grande. Obrigado. Muito obrigado, Datena. Obrigado aos internautas que estão nos acompanhando aqui e obrigado aos ouvintes também da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes e da TV Band News, que estão todos linkados neste momento sobre a sua liderança. Datena, muito obrigado, um abraço, conte sempre conosco. Obrigado também pelo seu bom sentimento de proteger vidas e ajudar as pessoas aqui em São Paulo e no Brasil. Tchau. Na outra entrevista a gente troca, você fica com a minha camisa, eu fico com o seu terno. Você vai ficar, Fechado. Vou sair ganhando, porque você é um cara boa pinta. Não, você é um cara boa pinta, eu sou feinho.